Para você que tem Taesa 11, BRBI 11, Sapri 11, Klabin 11, assim como eu, dá uma olhada aqui na minha carteira. Taesa, BR Partners, Klabin, Sanepar. O que vai acontecer com as units depois do bafafá que tá tendo agora? Eu não sei se você está ligado, mas se não, vamos te ligar na tomada agora, tá? O Rivar é um aplicativo novo da Receita Federal que foi feito em parceria com a B3, onde a Receita Federal vai ser capaz de gerar para você os impostos e as DARFs que você tem que pagar. Então você não vai precisar mais pagar, por exemplo, uma calculadora para calcular o quanto de imposto você tem que pagar. Não vai precisar pagar calculadora de IR, inclusive até mesmo as que a própria Receita Federal indicava. Agora você vai ter uma calculadora própria da Receita e essa calculadora própria da Receita promete facilitar pra caramba aí seus cálculos de imposto de renda. Isso aqui seria realmente muito legal, principalmente para quem tá começando, porque uma das coisas que eu menos gosto de explicar dentro da mentoria é imposto de renda. Tem aula pra caramba e é chato pra caramba, mas infelizmente ou não, a gente precisa saber todo esse conteúdo para poder não pagar imposto errado, não pagar mais do que deveria, técnicas para você pagar menos imposto com compensação de prejuízo. E teoricamente o Rivar promete fazer tudo isso para você, se você ter que se preocupar muito, porque ele vai puxar as próprias negociações da B3, sua própria carteira e tal. Ainda tá muito limitado. Por exemplo, se eu tentar entrar e usar o Rivar, não dá certo. Para mim aparece assim uma mensagenzinha, ó. O Rivar ainda não é disponível para você. Por quê? Quem opera contrato futuro, quem faz alguma coisa com opções, alguma coisa a termo, não vai funcionar. Só funciona para fundo imobiliário, ação, ETF e alguns BDRs. Então, para você que tem uma carteira já mais madura, não vai funcionar para você. Você vai precisar continuar fazendo sem o Rivar. Provavelmente, talvez lá, metade de 2026, 2027, eles lancem para todo mundo. Mas por enquanto ainda não tá. E aí, qual que é a complicação, então, que me fez gravar esses vídeos? Tem muita gente discutindo e eu até peguei aqui alguns comentários no próprio Reddit. Olha só, um rapaz comentou o seguinte: e aí, galera, tem a calculadora Rivar ativada, que é a integração com a B3 lá da própria Receita Federal, e recentemente realizei vendas de units de ações Sapri 11, um valor inferior de 20 mil, o que me enquadraria na isenção do IRPF. Porém, o Rivar está apontando que eu devo pagar imposto nessa transação. Meu lucro foi mísero. Já aconteceu com alguém também? E é óbvio que esses caras vão fazer essas perguntas, porque eles não acompanham o canal, né? Você acompanha o canal, né? Então você não vai fazer esse tipo de pergunta. Principalmente os alunos da mentoria. Pô, a gente tem mais de 30, 40 aulas sobre imposto de renda, como compensar prejuízo, como declarar. Eu abro a minha declaração e vou preenchendo junto com você. Eu faço a minha declaração. Você só não aprende a fazer se você, na verdade, não tem como não aprender. Eu ia falar aqui se você for cego, mas aí você me escuta, né? Vai clicando, pedindo ajuda, não tem como não. E mesmo você que não faz parte da mentoria, você vai ter uma chance de aprender um conteúdo extremamente valioso nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Inicie agora, falta menos de 10 dias. Início de novembro eu vou fazer 3 aulas magnas, com mais 6 horas de conteúdo nas 3 aulas, ou seja, 2 horas em cada aula, porque eu sei que você não ia prestar atenção se eu gravasse uma live de 6 horas, né? Mas você vai ter a oportunidade de aprender muito sobre sua carteira. Tô fazendo agora com os membros a análise de carteira deles. E uma coisa que eu percebo que é o erro da maior parte das pessoas é não montar uma carteira forte com correlação negativa. Tem esse problema, a galera não sabe montar. Então essa imersão, chamada Tríade dos Dividendos, eu montei o conteúdo de 3 aulas, justamente para, primeiro, te ensinar como construir uma carteira forte. Segundo, escolher os ativos para essa carteira forte. E terceiro, traçar um plano de quanto, como e por quanto tempo você tem que investir para conquistar sua liberdade financeira. Você só perde se você for biruleibes da cabeça. Cara, não faz sentido, realmente. Biruleibe? Não faz sentido, realmente. É de graça, você não tem que pagar nada. A única coisa que você pode perder é seu tempo de assistir a aula e falar, pô, não foi bom. O que eu duvido que vai acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, aí você me chama lá no Instagram e fala assim, Léo, perdi tempo assistindo suas lives, não aprendi nada. Você me chama lá que eu e o André nós vamos pensar numa forma de te retribuir, viu? O pavor que eu tenho é perder tempo e fazer você perder seu tempo. Então eu vou dar os meus 320% lá e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se inscreve aqui nesse QR Code ou o link da descrição. E simbora, meu amigo. E aí, antes de te explicar o problema das units, vamos entender primeiro como que funciona esse negócio da isenção dos 20 mil que ele citou aqui, porque se você não sabe, não vai fazer nem sentido para você eu te explicar a parte das units. Então, preste atenção. De todas as operações que a gente faz na bolsa, todas, ação, fundo imobiliário, BDR, ETF, renda fixa, qualquer coisa que você faz, tudo você tem que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Comprou um carro e vendeu com lucro, tem que pagar. Comprou um lote, vendeu com lucro, tem que pagar. Abriu uma empresa
análise de caneca, vendeu a caneca com lucro, tem que pagar imposto. Tudo que você faz lucro tem que pagar imposto, beleza? Logo, se você compra uma ação e faz lucro, quando você for vender, tem que pagar imposto, certo? Tem muita gente que já começa a perguntar, Léo, mas eu vendi uma ação, tava em prejuízo, tem que pagar imposto? Não, é só se fazer lucro. Comprou a 10, vendeu a 9, não tem que pagar imposto, não tem que pagar imposto, por quê? Olha, eu comprei a 10, vendi a 9, tô no preju. Imposto é sobre lucro, exato. Então, se eu comprei a 10 e vendi a 11, aí sim eu tenho que pagar imposto. Imposto sobre os 11, Léo, porque senão não vai compensar, imagina, 15% do imposto sobre os 11. 15% de 11 vai dar 1,60, 1,70. Aí eu investi 10, tem que pagar 1,70, eu fiquei com 9,30, não fez sentido nenhum, Léo. Não, calma, o imposto é sobre lucro. Então, você investiu 10, ganhou 11, você teve uma diferença de R$1. Você vai pagar 15% sobre esse R$1. Você vai pagar 15 centavos e vai ficar com 10,85, beleza? Dito isso, que isso aqui era o mais básico, né, que você precisa entender, imposto é sobre lucro, prejuízo não dá imposto. A gente tem uma regra de isenção, duas, né, mas essa segunda vai cair. Em todas as coisas que a gente tem lucro, a gente tem que pagar imposto. O que que fica fora disso? Criptomoeda. Em corretora brasileira, com essa queda da MP agora, as criptomoedas negociadas em corretoras brasileiras ainda são isentas se a movimentação for menor do que 35 mil. Já vou explicar. Outra coisa que é isento, que você lembra na hora: LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivado. Renda fixa isenta. É isento, beleza? E outra coisa dentro da Bolsa de Valores, na renda variável, que também é isento: ações, se a movimentação for até 20 mil. Então vamos pro quadro preto, que você precisa entender isso aqui de uma vez por todas, pra você não ficar com dúvida, porque eu tenho certeza que tem gente que paga imposto por conta disso. Anota isso aí, tá? Pelo amor de Deus. Quais que são as regras de isenção para a renda variável? Porque eu vou tirar a renda fixa. LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivado, vou tirar isso, beleza? Regras de isenção para renda variável. Quais são? Só existem duas, cara. Só existem duas. Uma, isenção para ações, se for negociadas menos de 20 mil por mês. O K aqui é 1.000, tá? Vou até escrever 1.000 aqui para não ficar... Todo mundo entendeu. Então, ações, se as negociações forem menores do que 20 mil. E 2, cripto, se e somente se forem corretora brasileira e as negociações forem menores do que 35 mil por mês, tá? Então, por mês, por mês. Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da minha própria carteira. Ó, vou entrar aqui na minha carteira, vou pegar aqui uma ação que eu tenho, por exemplo, a FIC3. Tá vendo aqui a FIC3? O editor vai até dar um zoom aí, só pra você dar uma olhada. Eu comprei ela a 3,65 e hoje ela tá custando 4,61. Tive uma valorização de 26%. Ou seja, eu ganhei no meu investimento, eu investi 10 mil e hoje eu tô com 12 mil. Eu ganhei lá R$2.631 nessa valorização. Se eu for vender, vou ter que pagar imposto ou não? Aula de mentoria isso aqui, hein? Porque eu tô até fazendo você interagir na mentoria. O pessoal interage. Teoricamente, eu tenho que pagar imposto, porque se eu tive lucro, tudo que eu tive lucro, eu tenho que pagar imposto. Mas, se a minha movimentação for menor, olha lá a regra, do que R$20.000 no mês, eu fico isento. Mesmo eu tendo R$2.600 de lucro, Léo, se eu vender 12 mil, eu vou ficar isento sim. Por quê? Tive lucro. Tem que pagar imposto? A resposta é sim. Porém, mas, se for ações e a gente movimentou menos de 20 mil no mês, eu não preciso pagar imposto. Se eu vender lá os 12 mil reais de FIC3, eu fico isento. E aí perceba, não é 20 mil reais de lucro, não é 20 mil reais na movimentação específica, é 20 mil reais no mês. Porque tem gente que fala assim, eu investi 100 mil reais em uma empresa X, agora eu tô com 120 mil, ou seja, é só 20 mil de lucro, eu fico lá dentro da isenção. Não, meu amigo, aqui esses 20 mil não é de lucro, é de movimentação. Ou seja, se você vendeu lá 120 mil reais, você movimentou menos de 20 mil? Não. Então você teve quanto de lucro? 20 mil. Logo, você vai ter que pagar 15% de imposto. É o quanto você paga nas ações. 15% sobre os 20 mil de lucro. Ou seja, você vai ter que pagar lá R$3.500 de lucro. Como que eu poderia fazer para poder vender essa ação aí, que eu tô com 120 mil reais, sem precisar pagar imposto? Como que eu poderia fazer? Simples. Vou apagar tudo aqui, ó. Simples. Você tem 120 mil lá e você quer vender tudo. Você faz o quê? Vende 20 mil por mês. Vende 20 mil agora. Vende 20 mil no próximo mês. Vende 20 mil no próximo mês. E aí você vai coletando esse lucro, né? Na verdade, a primeira venda você já coleta todo o lucro. A sua posição que vai ficar lá era a posição que você tinha. Léo, mas e se durante esses 6 meses que eu vou gastar para vender esses 20 mil, a ação cair, eu perder meu lucro? Pois é. Aí é melhor então
Então, se você tem esse problema, se você tem essa dúvida, acha que vai cair e tal, e eu, né, aconselho para você que se você tem certeza de que algum ativo vai cair, o que a gente é pouco provável que você tem, mas se você tem, é melhor que você venda tudo, paga os 3.500 de imposto e pronto, né? Mas essa seria uma forma de não pagar o imposto. Tem outra forma também, mas não cabe aqui pra gente explicar agora. Outro detalhe, eu falei pra você que se eu vendesse FIC 3, esses R$ 2.000 de lucro eu não precisaria pagar imposto porque eu estaria isento. Mas, se no mesmo mês eu quiser vender também aqui Itaúsa, ó, Itaúsa eu tive R$ 5.000 de lucro, aí eu quero vender ela, vendi tudo, 32 mil, vou ter que pagar imposto? Vou ter que pagar imposto, foi mais de 20 mil. Então a regra é, e aí você pode usar vários exemplos, pode até deixar nos comentários aqui alguns exemplos que eu posso te responder também, tá? Só para o vídeo não ficar tão longo. A regra é 15% de imposto sobre o lucro nas ações, mas se você negociar menos de 20 mil por mês, você fica isento. Inclusive, isso aqui é uma regra que tá muito atrasada. Sabe essa reforminha que eles fizeram aí na tabela do imposto de renda? Deveriam ter feito aqui também. Por quê? Quando foi que surgiu essa isenção aí? Essa isenção do lucro em ações e movimentações até 20 mil foi lançado em 2004. Se você quiser pesquisar, é a Lei 11.033. Lá em 2004, se a gente for só ajustar pela inflação esses R$ 20.000 até o dia de hoje, você consegue fazer isso de maneira bem fácil, ó. Você entra aqui, ó, calculadora IBGE, aí você clica aqui, ó, calculadora do cidadão, correção de valores, aí você digita aqui, ó, para ajustar pelo IPCA, e agora você digita a data inicial. Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui 2004 e vou colocar aqui janeiro de 2004. Vou colocar outubro, porque nós estamos em outubro, né? Vamos lá, 1º de outubro de 2004 e data final hoje, vou colocar 1º de outubro de 2025. Valor a ser corrigido, R$ 20.000, que era a isenção lá em 2004. Quanto que deveria ser a isenção hoje? Não deixou eu usar outubro aqui. Vamos usar o mês anterior, porque outubro ainda não saiu o IPCA cravado, tá? Mas vamos corrigir o valor aqui. Olha lá, quanto que deveria ser a isenção hoje? R$ 62.000. Então a isenção que hoje é 20 mil, deveria ser 62. Mas isso não cabe na discussão, né? Tudo bem. É porque os caras não ajustam mesmo. Dito isso, a gente sempre partiu do princípio que as unities eram ações. Quando a gente olha aqui, o que é uma unity? Uma unity é um pacotinho de ações. Já expliquei também para vocês neste vídeo aqui por que surgiram as unities. A galera queria vender muito preferencial, não queria vender ordinário para poder ficar com o controle da empresa. Como que eles fizeram para poder vender proporcionalmente mais preferencial do que ordinária? Vamos juntar o pacotinho e aí nós damos todos os benefícios para eles lá, mas aí quando ele comprar o pacotinho, ele vai comprar 4 preferencial, uma ordinária, ou seja, vai ser 80% preferencial e só 20% ordinária. Aí a gente consegue concentrar o direito a voto nos controladores. Vamos fazer isso? E aí foi uma boa ideia, né? Foi uma boa ideia. Não foi ideia ruim, não. Para quem é controlador da empresa e quer continuar sendo controlador, deu muito certo. Então, quando eu compro aqui uma Klabin 11, eu tô comprando 4 Klabin 4 e uma Klabin 3. Tudo junto. Quando eu compro uma Taesa 11, o que eu tô comprando? Você consegue digitar aí, ó, Unities B3. E aí você consegue ver todas as unities que existem. Não é tanto assim quanto você pensa, não. Olha, são uns pouquinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 empresas só tem unity. A Taesa, quando você compra uma Taesa 11, você tá comprando uma finalzinho 3 e 2 finalzinhos 4. Quando você tá comprando lá a Sanepar, ó, uma finalzinho 3, 4 finalzinho 4. Quando você tá comprando a Klabin, ó, uma finalzinho 3, 4 finalzinho 4. E aí, meu amigo, que entra o problema. Lembra lá do Revar, iniciando agora de volta pro vídeo? Olha lá, Unity não tem isenção. Tem? Nunca ouvi falar. A instrução normativa fala de todos os casos de isenção, mas é omissa em relação às unities. Unity tem isenção? Como o Unity é um conjunto de ação, imagino que tenha. Perceba, todo mundo confuso. Não vendeu as outras ações no mesmo mês? Até 20k considera a venda de ações isentas. Não vendi, o valor foi baixo, mas mesmo assim a calculadora, acho que a calculadora errou. Foi esse mês? Provavelmente o Revar vai ajustar quando virar o mês para validar a isenção. Ou seja, ninguém tá sabendo por que o Revar fez isso. E aí o próprio Revar falou, ó, manual do Revar reforça a interpretação da Receita Federal. Ganhos com unities não contam como isenção dos 20 mil. Ou seja, eles consideram que as unities não são ações, são certificados de ações. E essa dúvida pairou desde 2004. Desde 2004 tem essa dúvida. Será que as unities são ou não são ações? Porque não deixa bem claro, olha, aqui na instrução normativa, no artigo 59, vou até dar um zoom aqui para você ler junto comigo, leia junto comigo. São isentos do imposto de renda os ganhos líquidos auferidos por pessoas físicas em operações efetuadas com ações no mercado à vista de bolsa de valores ou no mercado balcão, que se o total das alienações, ou seja, o total das vendas desse ativo realizado no mês, não exceder 20 mil, aquilo que eu te expliquei. Com ouro também, como ativo financeiro, se não exceder 20 mil. Com pequenas e médias empresas, como se refere ao artigo 66, mesma coisa. E aí ele fala aqui, ó, o disposto no inciso 1 não se aplica, ou seja, quando a gente tá falando de ações, esses 20 mil aqui não se aplica em,
operações de day trade, ou seja, se você compra e vende no mesmo dia. Se você mexe com a ação, mas você compra e vende no mesmo dia, você não tem essa isenção. Então, day trade não tem essa isenção, mesmo que seja com ações. Outra coisa, negociações de cotas dos fundos de investimento em índices de ações. Então, você vai pegar um ETF que tem índice de ação, por exemplo, o BOVA11, tá mexendo com a ação, certo? Só que ele é um ETF, é um fundo de investimento, ou seja, não é isento. Outra coisa, resgate de cotas de fundos ou clubes de investimento em ações. Tem FIA, que é o fundo de investimento em ação, tem os clubes de investimento em ação. Se você resgata suas cotas, mesmo que você esteja investindo em ação e for o resgate menos de 20 mil, não será isento. 4. As Unities. Opa, não, calma aí. Exercício de opção, vencimento ou liquidação de contrato a termo, ou seja, contrato futuro. Opção eu mexo com ação. Inclusive, as opções são derivativos de ações, ou seja, deriva das ações, mas não são isentas. Então, opção, day trade, ETF que replica índice de ação, fundo de investimento, clube de investimento. Cadê aqui um inciso 5 falando Unity também não é isento? Não tem, tá vendo? Então, ela não coloca aqui como isento, não coloca aqui como não isento. Cadê as Unities? Não tem. O projeto de lei não tem as Unities. Logo, todo mundo pensava que as Unities, como elas são vendidas do mesmo jeito que ações, todo mundo pensava que era ação. Inclusive, muito contador. É igual na medicina, quando a gente fala sobre alguns tratamentos. Tem alguns médicos que concordam, tem outros que não. E ainda não existe uma verdade absoluta. Do mesmo jeito aqui. Muitos concordam, outros não. Só que aí veio o Rivar e falou, galerinha, a Receita Federal não considera as Unities como ações, não. E aí ele colocou aqui, ó, o manual do Rivar, publicado recentemente no portal DK, que reforçou o entendimento de que as Unities são certificados que reúnem diversos ativos da mesma companhia, não se enquadram como ações e, portanto, não estão abrangidas na isenção de 20 mil reais de vendas ao mercado. Ou seja, muita gente se desesperou e aqui é um vídeo para te acalmar, tá? Calma aí. Toma seu café. Eu vou falar para você o que você tem que fazer agora, tá? Calma. Meu Deus, Léo, eu tenho Klabin 11, eu tenho Sapri 11, eu tenho BRBI 11, eu tenho Taesa 11. Nossa, eu tenho das 11 Unities eu tenho 4, Léo. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho que vender tudo agora e não declarar isso aí para poder passar esse negócio e aí agora eu compro só o final 4, final 3. Calma, galera, calma. Vamos lá. Primeiro ponto. Não saia vendendo as suas Unities. Você comprou as Unities por um propósito. E provavelmente seu propósito não foi vender com valorização, a não ser que seja muito descolado. Mas eu quero te mostrar um negócio. Existe o que a gente chama de desmembramento de ações. E já aconteceu várias vezes. Aconteceu na queridinha do Bars, que foi a ESB 11 na época. Era a ESB 11, ela virou a ESB 3 e a ESB 4. Se eu não me engano, ela virou a ESB 3, só do novo mercado. Aconteceu recentemente algumas propostas, por exemplo, a Copel queria desmembrar aqui, ó, proposta de desmembrar as Unities. CPLE 11. Opa, vamos ver se a CPLE 11 tá aqui? Não tá. Olha, não tá. Desmembrou. Ou seja, a Taesa, ela pode emitir depois disso, se caso diminua a liquidez realmente das Unities, a Taesa pode ir lá e propor, por exemplo, a desmembramento das Unities. Então, quem tem uma Unity vai receber 2 preferencial e uma ordinária. E aí, quando você receber tudo isso, você vende e fica isento. Até os 20 mil, você fica isento. E olha, ó, se a medida for aprovada em Assembleia, o último dia de negociação das Unities será dia 22 de dezembro. A partir do dia 26 de dezembro de 2023, recente, né? Estarão disponíveis para negociação apenas as ações ordinárias e preferenciais, incluindo aqueles que eram de lastros referidos às Unities. Ou seja, o caboclo recebeu. Ó, a Renova Energia também aconteceu. A Renova Energia aprova cancelamento de Unities e anuncia o desmembramento em ações ONPN 2025. Ó lá, a Renova Energia comunicou nesta terça-feira que sua Assembleia Geral Extraordinária aprovou o cancelamento dos programas de Unities e consequente desmembramento dos papéis em uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. O movimento será acompanhado de ajuste do Estatuto Social da companhia e marca uma tentativa de reorganizar a base acionária. Ou seja, calma, galerinha, calma. Se realmente diminuir a liquidez, porque uma coisa a gente tem que levar em consideração também é a liquidez que esses papéis têm. Se eu pego aqui Taesa 11, Taesa 4 e Taesa 3, olha só a liquidez, a negociabilidade desses papéis. Taesa 11, 48 milhões por dia de negociação. Taesa 3, impressione-se, 857 mil. É menos que um fundo imobiliário qualquer. Por quê? Porque grande parte da Taesa 3 está na mão dos controladores. Os controladores não querem vender. Se eles não querem vender, não tem negociação. Taesa 4, 1,6 milhões. É muito menos do que a Taesa 11. O que pode acontecer agora, depois de o Rivar deixar tudo isso claro, é a galera que tem Taesa 11 começar a comprar Taesa 4, movimentar mais na Taesa 4. Quem movimenta muito? Essa liquidez aqui é sustentada por quem? Você acha que é pro cara que investe por longo prazo? Fica movimentando 48 milhões por dia
dia? Não, isso aqui é movimentado por trader. Grande parte da nossa liquidez no mercado hoje é movimentada por traders. Ou seja, day trade não tem isenção mesmo, provavelmente não vai diminuir essa liquidez aqui. Ou seja, não vai ter tanta movimentação assim para Taesa 4 não. Então, ou a Taesa vai deixar assim mesmo e as outras empresas vão deixar assim mesmo, e aí quem quer investir na Unity vai ter que pagar lá o imposto, mesmo negociando menos de 20 mil, ou eles vão fazer desmembramento. Léo, e se a Taesa 11 decidir, por exemplo, que não vai desmembrar, vai ficar isso aí mesmo. Então, se em algum momento eu quiser vender Taesa 11, eu vou lá, vendo e pago meu imposto. Ou então eu uso algumas técnicas de compensação de prejuízo para não pagar imposto. E aí, óbvio, eu quero que a governança corporativa olhe para isso e fale assim, pô, isso aqui prejudica os acionistas, cara. Vamos tirar isso aí, vamos desmembrar isso aí. É isso que eu espero dessas empresas. Prejudica o acionista minoritário lá, ó. Não que as empresas se preocupem tanto com isso, né? Mas se a governança corporativa é realmente muito boa, se preocupa com os acionistas, vamos desmembrar esse negócio aí. Aí vamos deixar lá a liquidez agora nas preferenciais. Ou então eu vou virar uma empresa de novo mercado, que é o nível mais alto de governança corporativa, que tem só o finalzinho 3, como por exemplo, BBSE 3, Caixa de Seguridade 3, Banco do Brasil. Você não vê Banco do Brasil 4 e 11. E aí a negociabilidade aumenta muito no mesmo papel. Enfim, esse vídeo foi mais para tranquilizar você aí que tava preocupadaço por causa das Unities. Nem tem tanta Unity assim. Se as Unities que existem você tem na sua carteira, que eu acho muito provável, se você investe por longo prazo, olhando para dividendos, provavelmente você vai ter alguma Unity na sua carteira. E não se preocupe, meu amigo. Por exemplo, no caso da BR Partners, não tem nem o final 3 e final 4 pra gente comprar. Só tem a negociação da final 11. Aí você vai deixar de comprar a final 11 só porque você tem que pagar o imposto depois? E aí você ia deixar na mão esses, por exemplo, aqui no meu caso, eu não ia comprar BR Partners porque só tem final 11 e eu ia deixar de ganhar esses 13 mil reais, mais os 5 mil reais de dividendo que eu ganhei com ela. Não, eu pago lá, satisfeito depois dos 15% de imposto de renda. Se meu lucro foi grande, pago satisfeito. Ou eu uso técnicas de compensação de prejuízo, né? Isso aí eu ensino, tem módulo pra caramba sobre imposto de renda dentro da mentoria. Já ensinei aqui no YouTube em alguns momentos também. Inclusive, quero te deixar o convite pros dias 4, 5 e 6. Eu vou fazer 3 lives aqui no YouTube. Quando tem live, você não pode perder. Tava conversando com os membros do canal no vídeo de ontem, de análise de carteira. Falei assim, galerinha, essa parte aqui eu já ensinei. A gente fez uma live no YouTube sobre o REC-R. Por que tem essa diferença de pagamento de dividendos? Por que tem marcação de mercado no IPCA? Quando tem live, você não pode perder, cara. Porque normalmente eu entrego, se você acha que eu entrego muito nos vídeos, eu entrego muito mais nas lives. Você que acompanha o canal, nos dias 4, 5 e 6, eu vou fazer uma imersão. 6 horas de conteúdo, dividido em 3 dias, 2 horas cada aula, para te ensinar a criar uma carteira forte de verdade. Vou te ensinar algumas técnicas que grandes investidores utilizam e vou montar junto com você o seu plano de aposentadoria, tá? Então não vacila não, participa. Vou deixar aqui o QR Code para você escanear e vou deixar o link na descrição também, se você tiver no computador é mais rápido aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você não tome decisões precipitadas, né? Demorei a soltar o vídeo, tomara que quando você assistir esse vídeo aí, você não tenha tomado nenhuma decisão precipitada. Fique tranquilo, não tenha medo de imposto. Vou te ensinar várias técnicas para você pagar o mínimo possível. Pagar só o que deve pagar, né? Não é que a gente tá jogando contra as regras, não. Tudo com a lei debaixo do braço ali, nos apoiando. Beleza? Fique com Deus, papai do céu abençoe vocês. Eu espero vocês lá no dia 4, 5 e 6. Vai ser absurdo.